Portanto, o sistema linear homogêneo tem somente uma solução. E se ele tem somente uma solução, o que é que eu posso dizer sobre o determinante da matriz dos seus coeficientes? Que é o Wronskiano de φ1 e φ2 em x0. Esse Wronskiano é diferente de zero. E olhe bem, ele é diferente de zero para todo x no intervalo i. Para todo x no intervalo i, esse Wronskiano é diferente de zero e eu alcancei o meu objetivo. Terminou a demonstração. Tá? Então, se eu tenho duas soluções linearmente independentes de uma equação diferencial linear homogênea, essas duas soluções, o Wronskiano delas é diferente de zero em todo ponto de i. Tá? Para que isso me serve? Isso me serve para um resultado muito importante. Eu quero resolver essa equação. E o próximo resultado diz que basta eu encontrar duas soluções linearmente independentes dessa equação. Se eu encontrar, eu encontro todas as soluções. Por quê? Porque qualquer conjunto solução necessariamente é a combinação linear de φ1 e φ2. E o resultado eu vou colocar aqui. Apagar tudo a demonstração. E vou colocar agora o próximo resultado, que eu vou colocar como teorema. Tá? Tá aqui. Seja o I cotidiano intervalo, pedido. São soluções linearmente da equação. Se φ1, φ2, φn são soluções linearmente independentes dessa equação, e S é o seu conjunto solução, então o S é o espaço gerado por φ1 e φ2. Ou seja, se eu tenho duas soluções linearmente independentes, eu tenho todas. Porque qualquer solução necessariamente é a combinação linear de φ1 e de φ2. Então, o problema de resolver uma equação diferencial linear homogênea de ordem 2 se resume a quê? A eu encontrar duas soluções... Equação não. Desculpa. O problema de se resolver uma equação diferencial linear homogênea de ordem 2 se resume a encontrar duas soluções linearmente independentes dessa equação. Se eu achar duas, eu acho todas. E é isso, tá, que eu farei nas próximas aulas para resolver a equação diferencial de ordem 2. O que é que eu tenho que fazer? Equações diferenciais lineares homogêneas de ordem 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou atrás de duas soluções linearmente independentes. Se eu encontrar, eu encontro todas, porque qualquer outra necessariamente é combinação linear dessas duas. E a prova é simples. A prova é simples. Tá? É simples e rápido. Ó. Admita as hipóteses. Admita as
hipótese. Tá? Dada uma solução, tá? Φ de I em R da equação diferencial linear homogênea, dada uma solução qualquer, φ de I em R da equação diferencial linear homogênea, você faz o seguinte, escolhendo x0 em I, seja o sistema linear. O seguinte sistema linear. Vou montar o sistema linear aqui, ó. φ1 de x0, φ2 de x0, φ1' de x0, φ2' de x0, vezes o V, igual a φ de x0, φ' de x0. Tá? Só que φ1, φ2, por hipótese, são soluções linearmente independentes dessa equação diferencial homogênea. Então, o resultado anterior diz o quê? Diz que o Wronskiano de φ1 e φ2 em x0 é diferente de zero. Como o Wronskiano de φ1 e φ2 em x0 é diferente de zero, porque é diferente de zero em todo ponto de I. Em particular, é diferente de zero em x0. Como esse Wronskiano é diferente de zero, mas quem é o Wronskiano de φ1 e φ2? Quem é? É o determinante de quem? Dessa matriz. Como o Wronskiano é diferente de zero, isto é, o determinante da matriz dos coeficientes desse sistema é diferente de zero, esse sistema tem apenas uma solução. O sistema linear, esse sistema aqui, o sistema linear, tem uma única solução, ele tem solução, ele tem uma única solução AB pertencente a R2, ele tem somente uma solução. Mas se ele tem somente uma solução, e assim, se ele é solução, se AB é solução, você vai ter o quê? A vezes φ1 de x0 mais B vezes φ1 de x0 mais B vezes φ2 de x0, isso aqui é o quê? Isso aqui é φ de x0. Tá certo? E você tem a segunda linha, multiplicando aqui. Substituindo na B, você vai ter o quê? E A vezes φ1' de x0 mais B φ2' de x0. Isso aqui é quem? É a derivada de φ x0. Daí, o que é que você tem? A função φ de I em R, psi de I em R, dada por, não deixa eu colocar qualquer que seja x pertencente a R, qualquer que seja x pertencente a I, dada por psi de x igual a φ1 de x mais B φ2 de x, qualquer que seja x pertencente a I, isso aqui é solução da equação diferencial linear homogênea, satisfazendo duas condições. Quais são? Quem é π de x0? Π de x0 é isso aqui, mas isso aqui é φ de x0. E quem é a derivada de π em x0?
A derivada de π em x0 é isso aqui, que é a derivada de φ em x0. Ou seja, π e φ são duas soluções da mesma equação diferencial satisfazendo essas igualdades aqui. Mas só pode ter uma solução satisfazendo essas duas igualdades. Logo, pelo teorema de existência e unicidade, a φ em x tem que ser igual a π em x, qualquer que seja o x pertencente aí. Isto é, π em x tem que ser quem, hein? A vezes φ1 de x, mais B vezes φ2 de x, qualquer que seja x pertencente aí. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa dizer mais alguma coisa? Não. O que é que isso aqui está dizendo? Está dizendo que se φ é solução, dada uma solução φ de IR dessa equação, a φ é combinação linear de φ1 e de φ2. Eu já tinha demonstrado que esse espaço aqui é subconjunto do conjunto de solução dessa equação diferencial linear homogênea. Agora eu mostrei o quê? Que o conjunto de solução é subconjunto do espaço gerado por φ1 e φ2. E se eu tenho as duas inclusões, eu tenho o quê? A igualdade. Tá? Então, recapitulando, quais são as hipóteses aqui? Além de P e Q serem contínuos e de eu montar essa equação diferencial linear homogênea, é que φ1 e φ2 são soluções linearmente dependentes dessa equação. E quem é S é o conjunto de solução dessa equação. Então, vamos lá. Se φ é solução, ou seja, se φ pertence a S, escolhendo x0 em I, eu montei esse sistema. Mas esse sistema tem apenas uma solução, por quê? Porque por hipótese, da hipótese aqui, sai que o Wronskiano de φ1 e φ2 é diferente de zero em todos os pontos de I. Em particular, é diferente de zero no x0. Ou seja, o determinante desse sistema linear, não necessariamente homogêneo, é diferente de zero. Isso diz o quê? Diz que esse sistema possui uma única solução AB. Existe um par AB do R2, que é a solução desse sistema. Ou seja, esse par AB, ele existe satisfazendo essa igualdade e essa. Aí eu monto essa função π, usando o mesmo A e o mesmo B. Essa função π é a solução do sistema homogêneo. Por quê? Porque qualquer combinação linear de duas soluções desse sistema ainda é solução. E aí a π, portanto, é uma solução que no ponto x0 é φ de x0, e a sua derivada no ponto x0 é a derivada de φ em x0. Logo, pelo teorema de existência e unicidade, você tem essa igualdade. Ou seja, a π também é combinação linear de φ1 e φ2. Ou seja, todo elemento de S é combinação linear de φ1 e φ2. Está nesse conjunto. Então, está mostrada a igualdade. Isto prova que o S é o espaço gerado por φ e φ2. Agora vamos ver, ó. Vou. Seja a equação diferencial linear homogênea f duas linhas de x menos f de x igual a zero. Esta equação. Eu já tenho duas soluções dessa equação. Quais são? Seno e cosseno. Seno e cosseno são soluções dessas duas equações. Dessa equação, desculpa. Seno e cosseno, ó, as funções seno e cosseno, as funções seno e cosseno
são soluções dessa equação. Mas não são apenas soluções. Eu já calculei o Wronskiano das duas. O Wronskiano das duas não é a função nula. Portanto, são soluções o quê? Linearmente independentes. São soluções linearmente independentes dessa equação diferencial linear homogênea. Logo, o quê? Mas se a equação não tiver duas funções linearmente independentes? Teorema de existência e unicidade é para isso. Já já eu chego nesse ponto. O ataque, isso aí que você falou. Essas funções seno e cosseno são soluções o quê? Linearmente independentes dessa equação diferencial linear homogênea. Logo, a sua solução geral, quer dizer, a solução geral dessa equação diferencial, logo, a sua solução geral, tá certo? Logo, a sua solução geral φg é dada por quê? φg de x igual a quê, hein? A seno de x mais b cosseno de x, qualquer que seja x real, onde A e B são números reais. Por quê? Porque qualquer outra solução necessariamente é a combinação linear de quem? Dessas duas. Tá? Qualquer outra solução necessariamente é a combinação linear dessas duas. Mais um exemplo. Seja a equação diferencial linear homogênea f duas linhas de x mais f de x igual a 0. Tá? Essas duas funções, f duas linhas de x mais f de x igual, aqui está errado. Aqui é mais, é que a seno e cosseno são soluções dela. Correção, viu? Mais, é que seno e cosseno são soluções dela. Tá? É mais, é com mais. Não tem menos, erradamente ninguém me corrigiu, agora eu estou me corrigindo. É mais, corrigi. Agora, aqui, se eu colocar menos, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Mas eu consigo mais simples. Eu consigo até mais simples. Tá? Você pega, por exemplo, tá? Você pega E elevado a x e E elevado a menos x. Não são soluções? Olha aqui, ó. As funções f de x igual a E elevado a x, as funções φ1 de x igual a E elevado a x e φ2 de x igual a E elevado a menos x, qualquer que seja x real. Olha o concerto que eu fiz aqui, ó, que é com mais, viu? Com mais é seno e cosseno. Agora com menos, são essas duas, qualquer que seja x reais, são soluções dessa equação diferencial linear homogênea. Concorda? Agora, como vamos calcular o Wronskiano de fg em x? Quem é o Wronskiano de fg em x? Quem é? São funções de classe sem infinito. Então, quem é o Wronskiano? Quem é? Da elevado a x, elevado a menos x, E elevado a x, Está faltando uma coisa aí, o que é? O Wronskiano não é a matriz. O Wronskiano é o quê? Determinante da matriz. Muito bem. E elevado a x, E elevado a menos x, E elevado a x, menos E elevado a menos x. Não é isso?
Quem é esse? Quem é isso aqui? Quem é esse determinante? Quanto é que dá esse determinante? Quanto é que dá? Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá menos 1. Menos 1 está quanto? Menos 2, que é diferente de 0, né? Como esse Wronskiano é diferente de 0, tá?